As pedras eram arrumadas, como fosse uma estrada do passado. Só os negros que andavam nela. Já tem pedaço que ainda está lá. Não mexer porque é o ponto mais alto. Em 1679, Gangazumba, rei dos Palmares, é envenenado após fazer um acordo de paz com o governador de Pernambuco, no qual só eram beneficiados os nascidos no quilombo. Os demais teriam que retornar aos seus antigos senhores. Zumbi, valoroso guerreiro, torna-se o novo líder de Palmares. Mesmo sendo caçado sem trégua pelo governo colonial, consegue reorganizar o quilombo. Buscou outra área para se instalar, mais no interior da capitania. O local do Novo Mucambo, conhecido por Serra da Barriga, por si só já era uma fortaleza. Geograficamente oferecia ótimas condições para moradia e defesa. Tinha uma altura de até 560 metros acima do nível do mar. A parte ocidental era uma verdadeira muralha. Zumbi se instalou na encosta oriental de inclinações mais suaves e onde havia muitas nascentes. Em 1687, o paulista Domingos Jorge Velho foi contratado para fazer definitiva guerra aos negros levantados. Porém, somente em 1692, acampou nas proximidades da Serra da Barriga. Assim, descreve acerca de Zumbi. Cometi o inimigo, achou-se tão fortificado o Mucambo que só ter artilharia lhe falta. Cortavam o Mucambo 3 cercas e muito fojo, e estreparia da banda de fora e da primeira cerca, a segunda, tudo é cava. Tem 2 andainas de torneiras, uma rente com o chão e outra mais acima. A jornada durou 35 dias, mas sem êxito. Zumbi resistia bravamente. A chegada do inverno forçou um recuo das tropas paulistas. Buscaram abrigo nas margens do riacho Pratagi, de onde saíram 10 meses depois para reiniciar a guerra. Em 10 de novembro de 1693, a mando do novo governador Caetano de Melo de Castro, Jorge Velho acampa mais uma vez nos arredores da Serra da Barriga. Ao chegar, teve uma surpresa. Zumbi havia transferido o Mucambo. Estava fortificado com uma triplicada cerca no cume da serra, lugar forte por natureza e com água perene dentro. O governador convocou gente de todas as vilas para ajudar o paulista. Em 16 de janeiro de 1694, 3.000 soldados cercaram a serra. Passaram-se 22 dias de cerco. Na madrugada de 6 de fevereiro, Zumbi, sem munição, tentou escapar pelo lado oeste. Soldados de Bernardo Vieira dispararam vários tiros. No alvoroço, dezenas de pessoas caíram do precipício, em sua maioria, mulheres e crianças. O conhecimento que eu tenho era nessa área aqui de frente que nós estamos. É o precipício que se chama, né? Eu cheguei a andar junto com meu pai. Descemos uns 100 metros, acho, descendo até lá. E de lá até embaixo, vai dar uns 400 e tantos metros, eu acho, mais ou menos de altura. Lá embaixo mesmo tem pedra grande que você se esconde debaixo, que é tipo uma caverna. Os soldados conseguiram transpor a cerca. Mataram e aprisionaram centenas. Muitos outros escaparam, dentre eles Zumbi, que foi assassinado em 20 de novembro de 1695, traído por seu próprio genro. Jorge Velho aproveitou a estrutura existente. 232 casas de morada e 40 de ferreiros. E se instalou com seu terço. A busca de vestígios de Palmares. Há mais de 30 anos, a arqueologia tenta encontrar vestígios do Mucambo de Zumbi. As escavações começaram em 1992 com o projeto arqueológico de Palmares, coordenado por Pedro Paulo Funari. O plano era ver se após 300 anos e grande atividade agrícola, seria possível encontrar restos de Palmares. A Serra da Barriga tem pelo menos 5 sítios arqueológicos que nós registramos.
O maior e provavelmente arqueologicamente o mais importante, nós temos um código que a gente chama SB1, Serra da Barriga 1, e fica nessa área do platô do Parque Memorial e arredores. No início, começando a escavar em 96, e os outros arqueólogos em 92 e 93, pensávamos que podia ser de Palmares, a época dos quilombos. E ao andar dos estudos foi ficando muito claro que isso era um sítio arqueológico muito grande, muito importante, só que de uma tradição arqueológica que nós designamos como Aratu. E nós fizemos datações, muitas escavações, análises laboratoriais, que o sítio arqueológico tem uns 900 anos antes do presente. Esse, para mim, foi a surpresa. Essa foi a grande surpresa. Essa notícia caiu como uma bomba. Não há dúvida de que Zumbi viveu na Serra da Barriga. Por que não foi encontrado nada nessa época? A resposta talvez esteja na forma em que o espaço foi ocupado após a extinção de Palmares. Jorge Velho ficou morando na serra. Pode ter limpado o entorno da cerca. Fossos e estrépes não tinham mais serventia. Que ele utilizou as habitações. Em 1837, ainda havia vestígios delas. Depois, as terras foram doadas aos soldados paulistas. A Serra da Barriga ficou na Sesmaria de Alexandre Jorge da Cruz, doada em 1718. Portanto, o sítio arqueológico Serra da Barriga é uma área constantemente perturbada desde a saída dos quilombolas. As escavações arqueológicas ocorreram principalmente onde se iniciava a meia légua da mata, dentro da cerca, nas proximidades da Lagoa do Negro, onde hoje existe o Parque Memorial. É provável que aí não tinha casa. Estavam na outra meia légua, no sentido oeste-leste, onde terminava a cerca e atualmente há uma Torre da Chesso. 200 anos depois, em 1917, o palmarino Correia de Oliveira quis comprovar o que diziam os documentos até então encontrados sobre Palmares e a história oral que vinha sendo contada em várias gerações. Nesse tempo, no topo da serra, ainda não havia agricultura. Poucas pessoas habitavam nas encostas e na planície havia criação de gado. Oliveira conta o que viu no topo da serra. Esperei esbarrar com a mata virgem e tive uma espantosa desilusão. Contava encontrar árvores seculares e velha madeira de lei e apenas verifiquei a presença de enfesadas capoeiras. Lá um ou outro paudalho solitário e infindáveis palmeiras. A maldade humana destruiu o grande templo verde da floresta contemporânea de Zumbi. No lugar onde diziam estavam sepultadas as riquezas de Zumbi, outra decepção. Secaram a lagoa, no local do estreito, porém profundo lago. Existe hoje apenas uma cacimba pequena. Na depressão do terreno, há 200 anos cheio d'água, atualmente estanque, encontrei árvores tombadas. Só tinha aquele canalzinho d'água. Em cima era capim. O tamanho que ela era ali, amarrava cavalo para comer o capim. O cavalo ficava comendo e se atolando. Aqui embaixo, quando a gente pisava, aquilo ficava assim. Agora a cepa era tão grossa que os cavalos não... A lagoa era coberta desses pão de fazer champras. A água era por debaixo. A história que eles tinham lá na serra é de que, quando os negros saíam da senzala, pegavam materiais de ouro e prata. Muita coisa eles traziam para o quilombo. Eles abriam as árvores, faziam buracos nos troncos das árvores, colocavam tudo isso dentro e deixava lá nessa lagoa. Foi tirada essas madeiras, não encontraram nada porque a profundidade que ela tinha, esse meu irmão mais velho enfiava uma vara grande e saía enfiando no lugar e ela ia bem longe, viu? Eles chegaram ali aproximadamente em profundidade de 1 metro, 1,5 metros no máximo. Foi 90 homens na época, eu me lembro, trabalhando nela e mais máquinas tirando aquelas tijolos jogando abaixo e puxando os troncos das madeiras, né? Levaram em caçamba por lado da cidade. Agora o que fizeram? Tinha marca. A marca era de afiação de lança. Enquanto as madeiras desciam a serra para uso na construção civil e abastecimento de carvoarias, já no ano de 1940,
a cana-de-açúcar subia as encostas, até chegar no topo, em 1983. Eu cheguei aqui, isso aqui era muita mata que tinha, mas pelo fogo que existiu aí dentro da lajinha, acabava com a mata aí, pegava fogo. Em 1962, as enfesadas capoeiras de Corrêa de Oliveira eram densas matas que, mais uma vez, foram destruídas, desta vez para dar lugar à agricultura de subsistência. O topo da serra voltou a ser habitado. Tudo era mato quando nós chegou. Agora nós chegou aqui que nem arrendatário, foreiro. Aí era uma mata que era pau assim aquele mundo. Durante a preparação do solo para plantio, os artefatos afloravam. Que isso aqui hoje está em terra desse jeito, mas isso aqui, onde nós batíamos enxada, era só em rima de caco de pote, de panela, das vasilhamas desde os tempos antigos que moraram aqui. Isso aqui era um... Como eu tinha um irmão meu que estava juntando aqueles cacos, ele fez uma praça colar assim, com os cacos, que os pessoal logo no começo achava até importante aquilo que ele tinha feito. Mas depois, quando a máquina veio para fazer limpeza por aqui, no esborro foi embora tudo, né? Hoje não. A gente tem muito caco por aí. Nós achávamos aquelas panelinhas de barro que ele fumava, chama pito, outro chama cachimbo, né? Tudo quebrado. A gente contei, mas já faz tempo, eu contei uma bola desse tamanho de aço. Em cima na Serra do Barriga plantando, dava 1,2 kg. Tava uma base, quando a gente cavou, que eu cavei, ela tava abaixo de uns 20 centímetros. Em 1980, surge um movimento propondo o tombamento da Serra da Barriga e a construção do Memorial Zumbi. A proposta foi oficializada em 1981, mas só em 1985 foi efetivada. A área inicialmente sugerida, de 2.200 hectares, caiu para 283 hectares. Somente a parte mais alcantilada foi tombada. Em área não tombada, na encosta oriental, onde Zumbi viveu mais tempo, existem restos de uma estreita trilha de pedra, parcialmente destruída pelas enxurradas em 2022. A gente, quando vinha da escola, a gente via as trilhas de antigamente. Tem uma trilha descendo aí dentro dessas sabiá. E às vezes eu vinha mais Paulo, e Paulo dizia, olha, tá vendo, Socorro? Antigamente não existia cimento. Hoje, se não fizer uma casa bem feita, ela cai. E aqui, isso aqui é trilha dos negros. As pedras aqui assim, ó, duas juntas, né? Duas juntas. E assim ia. A partir dos anos 80, com o início das comemorações do Dia da Consciência Negra no platô da Serra da Barriga, anualmente a prefeitura limpava o local com retroescavadeira. Nessas ocasiões, muitas urnas funerárias foram desenterradas. O ápice da destruição ocorreu em 1995, nas celebrações do tricentenário da morte de Zumbi. Mas, como vimos, o que a máquina desenterrou era anterior a Palmares. Encontramos um cachimbo que é de uma morfologia diferente, não é bem que nós conhecemos da arqueologia indígena pré-colonial. O problema com esse único cachimbo é que foi encontrado numa área perturbada, é um toco de árvore, então nós não temos informação estratigráfica. No topo da serra não foi encontrado nada da época do Quilombo, mas e no entorno dela. Voltemos a 1917, ao relato de Corrêa de Oliveira. Importante relembrar que na descrição do Mucambo, de novembro de 1692, além das 3 cercas, muitos fojos e estrepes, haviam 2 andainas de torneiras. Corrêa de Oliveira diz que, segundo a tradição oral, Zumbi resolvera construir uma vasta e inexpugnável trincheira para defender toda a face oriental da serra entre esta e o rio Mundaú. O lado oposto estava naturalmente a salvo pelo alcantilado do monte.
Mas Zumbi não teve tempo de terminar a construção. Nestes fatos, pensava eu, no dia em que visitei o alto da trincheira, que ainda hoje lhe conserva o nome. Larga de mais de 3 metros, comprida talvez de 1000, estende-se ela pelo campo afora, aqui mais alta, além mais baixa, alguns trechos soterrados, toda, porém, de pedras superpostas, a quem o tempo deu uns tons esverdeados e tristes de antiguidade e abandono. Seria esta uma das andainas descritas por Domingos Jorge Velho? As semelhanças? Comparemos Jorge Velho, diz, umas rentes com o chão e outras mais acima. Corrêa de Oliveira, aqui mais alta, além mais baixa, alguns trechos soterrados. Existiram até 1943. Em agosto desse ano, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas recebeu um ofício do seu congênere de Pernambuco pedindo que impedisse a devastação que vinha ocorrendo nas pedras das trincheiras da Fortaleza dos Palmares, na Serra da Barriga. Infelizmente, a devastação continuou. Em 1962, outro alagoano, Aloísio Galvão, observou: dá bem para se distinguir os seus pequenos vestígios de uma cerca de pedra que deve ter servido de trincheira. Dizem informações vagas que esta cerca de pedra vinha das margens do rio Mundaú até o cimo da serra. Moradores da região e ex-funcionários da usina Lajinha viram restos da trincheira. Ainda hoje, há vestígios. Carreira de pedra, já cansei já. Aí mesmo aí na frente tem uma que vai sair lá perto da usina. Diz que aí foi no tempo que era dos negros. Ainda vai ter sinal ali das pedras. Entrei lá em cima, era umas pedrinhas pequenininhas. Era um caminho mesmo, sabe? Dava para eles passar. De tamanho que eles podiam pegar e botavam. Disse que era aí. Descia aí, passa ali naquela casa dali do Bruno. Porque a máquina já passou por ali tudinho, né? Já derrubou tudo. Essa trilha é aqui nesse lombo aqui, nos Pinhas da Gata, né? Que fica chamado hoje Pinhas das Gatas. A trilha era essa. A trilha, mais ou menos, nesse lombo que vem de lá para cá, mais ou menos ele passa aqui, essa trilha. É. E a trilha ainda existe, lá dá para ver ainda. Lá hoje você vê, muita pedra lá, mas já foi que já botaram por cima. Junto com as pedras do campo, botando em cima, mas ficou essa reta. O encontrou foi um senhor chamado Belo, que morava numa casa após a casa da João Lira. Aí ele me falou que tinha esse caminho de pedra que passava na frente da casa dele, onde ele morava, e até a Serra da Barriga. Está vista aqui, ó. Segundo falavam na época, nos anos 60, quando eu comecei a trabalhar, que essa pedra saía no rio, para chegar na Serra da Barriga. Essas pedras juntas, na época foi o trabalho da cana, as máquinas foram tirando essas pedras mais afastadas para a morra da cana se aproximar do morro. Eram as pedras espalhadas, feitas mais ou menos de 1 metro e pouco de largura, e era um caminho daqui para a Serra da Barriga. Aqui está visto, olha, repara, tantas pedras todas arrumadinhas aí, no solo. Olha aí no solo. Isso aqui não é pedra arrumada não, está fixa no solo. Mas essa não é a única trincheira vista pelos moradores. Numa distância de 2 quilômetros ao sul, existe uma outra. Era uma estrada de pedra, agora só os negros que andavam nela, né? Elas desciam da serra, né? Pedra uma em cima da outra, descendo, como uma cerca, né? Passava lá no Cabode. Eu lembro que chegava até naquela estrada da Lajinha, que vai para Timbó e desce para Lajinha. Naquele tempo elas mais juntas, porque a usina foi plantar cana e muitos cantos eles tiraram as pedras. Botaram trator, botaram gente, tiraram. Fizeram um bocado de coisa ainda com ela, casa, essas coisas. Ainda hoje tem, aqueles cantos que era mais ruim, ainda hoje tem uns trechinhos, pedaços daqui para ali, outro daqui para ali para baixo. Assim. Agora não é que nem é direto, que nem o cabo de primeiro, que nem quando a gente via, começava de cabode, danava por ali, passava um jacaré, danava, tudo era estrada. Uma estrada só. Os Pinhas da Gata é outra. A área que nós visitamos hoje não é desinteressante, vamos dizer. Eu não descartaria, de forma alguma. Mas eu acho que lá seria interessante ter um trabalho de assessoramento remoto
junto com georreferenciamento das áreas para tentar ter um contexto geográfico daquele local. A arqueologia que pretendia dar voz aos quilombolas até agora não conseguiu e talvez fique mais difícil daqui por diante. Em 1997, a Fundação Cultural Palmares deu início ao reflorestamento da serra. Só tinha muita lavoura e não tinha essa consciência de cuidar. Houve um convênio na época com o Exército, Fundação Cultural Palmares, com a Universidade Federal de Alagoas, para se fazer um reflorestamento, fazer mudas, coletar sementes da própria mata nativa. E nós começamos a fazer o levantamento florístico para identificar quais eram as espécies nativas da serra. Nós identificamos 114 espécies, que a gente trabalhou mais por perto, na Lagoa do Negro. Porque na Lagoa do Negro tinha uma encosta que estava bastante degradada. Também a gente tinha as nuvens na Lagoa do Grito. Não foi um reflorestamento total. Foi em partes. Depois ele aconteceu de forma espontânea. Hoje ver a Serra da Barriga toda preservada, então isso é uma maravilha, né? A mata que abrigou e protegeu por mais de 100 anos homens e mulheres que lutavam por liberdade, hoje guarda suas histórias, suas alegrias, suas dores, seu sangue, suas esperanças. Nós estamos ainda fazendo prospecções para tentar ver onde estaria esse cotidiano, o dia a dia dos palmarinos. Quando for fazer cantiga lá na Serra da Barriga, me diga que eu quero ir. O voo do colibri, a estrela de Antares.